Olá, meus amigos. Meu nome é Jefferson Belomo, professor do curso História do Cristianismo e do Espiritismo, que faz parte do estudo aprofundado da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar a respeito da chegada de Jesus em Jerusalém e da importância desse fato para todo o cristianismo. O objetivo dessa aula é conhecer a importância de Jerusalém para a proposta do reinado de Deus e as ações que levaram à condenação de Jesus de Nazaré. Sigamos. Vamos falar um pouco sobre Jerusalém. Jerusalém vem do hebraico Yerushalayim, que significa literalmente fundação da paz. Ela situa-se a 53 quilômetros a leste do Mar Mediterrâneo, 22,5 km a oeste do Mar Morto, e ela fica numa altitude muito boa, 762 metros acima do nível do mar. No livro do Gênesis, ela é denominada de Salem, Shalem, que significa completo, próspero, pacífico. Provavelmente esse nome ele foi dado em homenagem a algum deus canaíta. A cidade foi conquistada dos jebuseus por Davi por volta do ano 1003, antes da Era Comum. E a gente vai ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Então, o que é importante nós entendermos? Jerusalém ela é a capital dos judeus. Ela tem um significado muito grande, porque é Jerusalém que tem a casa de Iavé, o Deus dos judeus. E existe uma expectativa profética, principalmente no livro de Isaías, que todas as nações, inclusive os chamados gentios, né, aquele que nós denominamos de pagãos, eles iriam subir o Monte Sião, que é um dos montes onde fica localizado a cidade de Jerusalém, para conhecer os mandamentos de Deus e cultuar o verdadeiro Deus. Então, quando Jesus ele começa a sua vida pública, ele faz todo o anúncio do reinado de Deus, que é a boa mensagem, né, o evangelho, na região da Galileia, principalmente nas pequenas aldeias. Jesus, ele não, pelo menos nós não temos narrativa dele frequentando cidades, mas sempre ele é itinerante, ele com a sua turma, né, ele com seus discípulos, ele está com aquele grupo chamado Movimento de Jesus. Nós ainda não chamamos de cristianismo, o cristianismo vai vir depois, e conforme vocês forem vendo as aulas, vocês vão entender por que existe, na época de Jesus vivo, o movimento de Jesus, e depois que Jesus morre, ressuscita, existe o cristianismo, mas não vou dar spoiler, fica para a aula, né, que vai tratar disso com de forma mais específica. Mas o importante é nós entendermos que Jesus está anunciando o reinado de Deus. Esse anúncio se dá principalmente numa região agrária, que é a Galileia. Pois bem, ele aproveita que vai ter uma época de festividade, uma festividade muito importante para aquele povo, chamado Páscoa, que também nós vamos ter uma aula específica sobre a última ceia dele com seus discípulos, e a gente vai tratar dessa festividade, mas ele está indo para Jerusalém. Ele é considerado pelos seus discípulos, e ele mesmo se intitula, existe alguma divergência nisso entre os acadêmicos, mas nós vamos assumir que ele se intitula como o Messias, como o escolhido de Deus, e ele prova o seu messianato através não só das suas falas, mas ele prova o seu messianato através dos seus sinais, que são aquilo que nós chamamos de milagres. Tanto que quando os discípulos de João Batista, amando de João Batista está preso em Maqueronte, na fortaleza de Maqueronte, manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: você é aquele que esperamos, aquele que haveria de vir, ou nós aguardamos por outro? E Jesus apresenta como aquele que haveria de vir, como Messias. Né? Os cegos enxergam, os paralíticos andam, e o reino de Deus é anunciado aos pobres. A partir daí, nós entendemos que ele está se assumindo como Messias. Mas não tem como se assumir como Messias, como divulgador do reinado de Deus,
se Jesus ele não vai à casa de Deus, à cidade santa, que é Jerusalém? É ali que é a casa do Messias, né? O Davi, quando ele toma a cidade dos Jebuseus, ele no Monte Sião, ele faz o seu palácio, ele faz a sua cidadela. Depois o seu herdeiro Salomão, ele amplia a cidade. Todos os judeus entendem Jerusalém como a capital do seu país, da sua nação. Então, o anúncio do messianato de Jesus, ele tem que ser feito em algum momento em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que as coisas acontecem. Jerusalém que é o cerne, a convergência de todos os judeus. E nada melhor do que uma festividade que vem judeus do mundo inteiro para fazer a adoração a Yahvé no templo de Jerusalém, para que ele possa divulgar que o reinado de Deus chegou. Então daí a importância dessa ida dele a Jerusalém. Nos evangelhos sinóticos, lembrando, né, Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos ter uma única Páscoa, uma única ida a Jerusalém. E ela se dá no final da vida pública de Jesus. Quando nós pegamos o Evangelho de João ele narra 3 Páscoas. Então Jesus teria ido, a sua vida pública teria durado 3 anos, porque a Páscoa é anual, então 3 Páscoas, a sua vida pública seria de 3 anos. E logo no primeiro ano, ele já está em Jerusalém, se anunciando como Messias. Mas é um Messias já divinizado, porque o Evangelho de João é de uma teologia bem posterior e uma teologia muito mais complexa do que a teologia dos evangelhos sinóticos. Então, em João, Jesus já não fala de reinado de Deus, Jesus já se anuncia como a própria mensagem, como a própria salvação. Dê uma olhadinha nas aulas que a gente fala sobre a primeira aliança, a segunda aliança, sobre expectativa messiânica, para retornar esse assunto, para que ele fique bem fixado na cabeça de vocês. Né? Tanto que o Evangelho de João ele é considerado alta teologia. Por que alta teologia? Porque já é um Cristo exaltado, enquanto que nos Evangelhos sinóticos nós temos um Cristo davídico, um Cristo humano, com todos os sinais que ele faz. Mas vamos seguir então a nossa aula e vamos entender principalmente a importância de Jerusalém por causa da habitação de Yahvé, o Deus hebreu. Ou seja, a habitação de Deus fica em uma cidade. Deus mora nessa cidade. Sigamos então. Vamos falar do Templo de Jerusalém. Em Jerusalém fica o Monte Moriá, local onde a tradição judaica alega ter quase ocorrido o sacrifício de Isaac, filho de Abraão. Construído por Salomão, após 7 anos e meio de trabalho, o santuário ficou pronto. Isso por volta do ano 949, antes da Era Comum. Ele foi preenchido pela Shekinah, já vou falar sobre a Shekinah, e posteriormente, mais ou menos quase 400 anos depois, em 587, ele foi destruído pelos exércitos babilônios. Quando os judeus voltam do exílio na Babilônia, eles reconstroem o templo, mas ele não tem mais a mesma importância, não tem mais a mesma riqueza que o templo de Salomão. E somente um pouco antes do nascimento de Jesus é que nós vamos ter um rei estrangeiro, que é Herodes Magno, Herodes o Grande, dando início à reforma desse templo, que aí sim vai ser um templo majestoso, muito maior que o templo de Salomão. E essa obra fica pronta, pelo menos a parte mais importante, 9 anos e meio após o seu início. Mas essa obra vai se arrastar ainda por mais de 40 anos. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da questão do Templo de Salomão. Davi, segundo a narrativa bíblica, ele fica profundamente incomodado Davi, ser um rei que foi ungido a mando de Yahvé, e Davi, habitar um palácio.
mas o Deus de Israel ainda vivia como se estivesse no deserto, num tabernáculo. Lembrando, né, que tabernáculo era uma tenda, uma barraca, onde se colocava a Arca da Aliança, os objetos do templo, e esse tabernáculo ele era um acampamento móvel. Então ele ia, junto com o povo judeu, nos seus anos, né, de peregrinação no deserto, acompanhando esse povo. Toda hora que eles pernoitavam, eles armavam esse tabernáculo e ali eles faziam seus sacrifícios, as suas oferendas, as suas orações. E Davi, poxa, a gente já não está mais vivendo no deserto. Nós não estamos mais em peregrinação, nós já conquistamos a terra de Canaã. Tudo isso é uma narrativa bíblica. Eu não estou entrando nos descobrimentos arqueológicos, históricos, mas nos atendo à narrativa bíblica. Davi fica incomodado. E Deus diz para ele que ele, Davi, ele era um rei guerreiro. Por isso que ele não teria autorização de construir o templo para Yahvé, mas que o seu sucessor, o seu herdeiro, construiria. E após Davi, ele dá todas as instruções que, segundo a Bíblia, foram recebidas de Yahvé, mas pela arqueologia a gente sabe que é uma cópia de outros templos que haviam nos países ali em volta. Davi dá, vou dizer, a planta para o seu herdeiro Salomão, e Salomão, após a morte de Davi, ele é entronizado rei, e ele começa a construção de um templo para Yahvé. Inclusive o nome Salomão significa pacífico, né? Shalom. Então é aquela pessoa que é da paz. E realmente o seu reinado foi um reinado muito tranquilo, porque as guerras aconteceram principalmente no reinado do seu pai, né? Do reinado de Davi, que estava ali o tempo todo brigando com seus vizinhos. Então ele tem a tranquilidade e também tem o dinheiro para construir esse templo de Jerusalém. E ele constrói esse templo seguindo essas medidas dadas por Davi, segundo a narrativa bíblica, e nesse templo ele segue um padrão, que é esse padrão aqui embaixo. Então ele tem duas colunas, tem uma escadaria, aqui significa a escadaria, a gente tem uma planta baixa, tem duas colunas de bronze enormes, chamadas Joás e Boaz, se eu não me engano. Aqui nós temos um alpendre, que é a entrada, é o pórtico, o ulam. Aí nós entramos no lugar santo, que é o santuário, onde fica uma mesa de ouro com os pães da preposição, os 12 pães da preposição, que significam os 12 pães, cada pão, ele simboliza uma tribo de Israel. Aí nós temos as lâmpadas, que são a menorá, que é aquele candelabro de 12 braços. Existe aqui uma pira para onde se queima, uma pira de ouro, onde se queima incenso. E posteriormente, no lugar mais reservado, aqui é o recal, aqui é o debir, que é o Santo dos Santos. Um lugar que é dividido por uma cortina grande, pesada, onde só pode entrar o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote ele só entra numa época do ano, que é na festa do Yom Kippur, que é na festa do arrependimento, do perdão. Então, basicamente, essa construção interna aqui, que é o santuário, nós vemos aqui. Do lado de fora tem o altar dos sacrifícios, e aqui uma tremenda piscina, né, de bronze, com 12 bois em bronze também sustentando essa piscina, onde eram lavados as partes dos animais, também os sacerdotes lavavam as suas mãos para fazerem o do sacrifício. Esse templo, ele é considerado a casa de Yahvé, porque, deixa eu passar aqui para mim, ele é considerado a casa de Yahvé, porque na inauguração tem uma procissão enorme da cidade inteira, junto com Salomão, junto com os sacerdotes, indo para o templo. E eles fazem sacrifício de centenas de animais.
E num determinado momento aparece uma nuvem, que é uma nuvem teofânica, ou seja, não é uma nuvem de vapor de água, é uma nuvem que simboliza a manifestação divina. As pessoas, elas não veem Deus, elas veem a manifestação de Deus. Elas veem a glória de Yahvé. E essa glória, ela aparece no deserto durante todo o período que eles estão no deserto, como uma nuvem. E essa nuvem, essa glória, essa manifestação, é chamada de Shekinah. É a manifestação divina. No judaísmo, você não vê Deus, você vê a manifestação de Deus. Fazendo uma comparação, por exemplo, no Espiritismo, o médium ele não vê o espírito, ele vê a manifestação do espírito, que é o perispírito. Então você não vê Deus, você vê a manifestação de Deus, que é a Shekinah. E essa nuvem, ela entra no templo, ela habita no Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é que contém os 10 mandamentos, né? As pedras da aliança entre a nação hebreia e Yahvé. Posteriormente, esse templo vai ser destruído com a invasão do exército dos babilônios. E isso vai ser uma tragédia. Mas essa tragédia, ela na Bíblia, ela já é narrada na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nos livros de Ezequiel, nos livros de Zacarias, no livro de Isaías, dizendo que Deus estava abandonando o seu povo, porque aquele povo era idólatra. Então a Shekinah, ela se retira, engraçado que ela se retira pelo Monte das Oliveiras, ela se retira do templo, e ela acompanha os exilados nos palácios da Babilônia. A Shekinah se faz presente ali, mas não mais agora no templo, mas através da Torá. 70 anos após o exílio, que quem foi exilado para a corte Babilônia foi a elite judaica. Eles sempre levavam a aristocracia local. A plebe, o populacho, eles deixavam no local, e deixaram numa cidade, num país completamente arrasado. E eles levam a elite, essa elite fica 70 anos lá. Então, quando eles retornam, nós já estamos falando dos descendentes, né, de uma, duas gerações depois do exílio, eles retornam para, para a cidade de Jerusalém e encontram uma cidade completamente destruída, em escombros, uma população esquálida, pobre, necessitada, e eles vão reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. Mas não se vê a Shekinah retornando a esse templo de novo. Se ela retornou, ninguém mais teve esse conhecimento. Ficou na fé das pessoas. Não foi uma manifestação ostensiva, como havia acontecido na época de Salomão. Então, eles constroem um templo muito simples, com mais ou menos as bases do templo de Salomão, e somente 19 anos antes do nascimento de Jesus é que vai se iniciar uma grande obra promovida por um rei, que era um rei muito odiado, que era Herodes Magno, porque era um rei extremamente agressivo, ele era um rei, uma pessoa que sofria de paranoia, então ele mandava matar os seus inimigos, mandou matar os seus familiares com muita facilidade para manter a sua coroa, mas ele é um grande construtor, ele é um grande empreendedor. Então ele faz a cidade, por exemplo, de Cesareia Marítima, com um porto artificial, fantástico, fabuloso. Ele faz várias cidadelas, por exemplo, Massada e o Heródium, e reconstrói a cidade de Sebastes, ele constrói a cidade de Sebastes, em homenagem a Augusto, né, que era o imperador romano da época, mas o ponto alto das suas construções seria a reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas as pessoas de Jerusalém ficam muito preocupadas, porque, puxa vida, vai que ele destrói o templo e não constrói nada no lugar. Aí ele se compromete em não destruir o templo, mas de ampliar o templo. E ele começa essa obra com 10 mil pessoas, sendo dessas 10 mil, 1.000 são sacerdotes, que aprendem o ofício do artesanato, porque só o sacerdote poderia entrar no santuário,
né, naquele lugar onde fica a menorá, a, a mesa com os pães da preposição, o altar do incenso, o santo dos santos. Já não tinha mais a Arca da Aliança, a Arca da Aliança desapareceu quando os babilônios invadiram e tomaram todos os tesouros do templo. Então, nós vamos encontrar essa resistência, mas Herodes consegue convencer. E aí ele faz uma obra monumental, que é a obra do Templo de Jerusalém, que hoje nós consideraríamos assim um prédio do tamanho de um shopping, e de um shopping bem grande. Ele cerca, aqui com essas muralhas, ele cerca o santuário. Então aqui nós temos o santuário, ele amplia esse santuário, mantendo as suas bases, ele faz uma ampliação, mas ele também amplia a parte externa a esse santuário. Então as pessoas normalmente chegavam de Jericó aqui pelo Monte das Oliveiras, elas atravessavam aqui as portas, né? E haviam vários pórticos. Eles entravam aqui no santuário e esse santuário ele era dividido em diversos ambientes. Então nós vamos ter também, ele aproveitou uma fortaleza que foi construída na época do reinado dos Asmoneus, que era uma dinastia judaica. Ele aproveita e amplia e constrói uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, aonde ficava a guarnição romana, e essa guarnição ela tinha visão completa de tudo o que acontecia aqui no templo. Então qualquer revolta que acontecesse aqui, os romanos já entrariam e acabariam com essa revolta. Aí haveria aqui na entrada, nós temos o pátio dos gentios, onde os gentios podiam fazer a sua adoração. Depois viria o pátio das mulheres, aí os gentios não poderiam entrar sob pena de morte. Aí depois haveria o pátio dos israelitas, onde as mulheres não entrariam, só os homens. Depois o pátio dos sacerdotes, onde seriam feitos os sacrifícios. E posteriormente, aqui no pátio dos sacerdotes, aí, como o próprio nome já diz, né, só os sacerdotes, os levitas. E aí sim, no santuário, onde nós teríamos o Ulam, o Recal e o Debir, somente os sacerdotes. Aí eles teriam acesso aqui. E no Santo dos Santos, o Debir, somente o sumo sacerdote, num único período, que é o período do Yom Kippur, o único dia do ano. E se nós perguntássemos no passado como que a gente agrada a Deus, na antiguidade as pessoas não teriam a mínima dúvida de dizer: faça um sacrifício. E o sacrifício, você pega um animal, esse animal é morto, ele é esquartejado, parte do cadáver do animal é queimado no altar, parte fica para os sacerdotes, e a depender do tipo de sacrifício, a pessoa que pagou por esse sacrifício poderia levar as partes do animal para casa para comer com seus familiares. E a gente vê que Yahvé, o Deus dos judeus, como todos os deuses da antiguidade, ele prestigiava muito a questão do sacrifício. Então, ele gosta mais da oferta de Abel, que era pecuarista, que era pastor. Então ele oferece carne para Deus. Então o cheiro da gordura, é isso que a Bíblia fala, agrada a Yahvé. E Caim, que era agricultor, oferece as primícias da sua colheita, e Deus não se agrada, não olha com os mesmos olhos que ele olha para o sacrifício de Abel. Não é assim que a arca desce em terra segura, né, que sobrevive ao dilúvio, chamado dilúvio universal. Ele oferece também um sacrifício, e Yahvé fica tão contente com essa demonstração que faz uma aliança através de Noé com a humanidade, dizendo que não mataria mais as pessoas com o dilúvio universal. E havia sacrifícios para as mais diversas ocasiões. Sacrifício de purificação, por exemplo, a mulher, quando dava à luz a um menino ou uma menina, ela tinha os dias dela que ela tinha que ficar afastada das pessoas, 40 dias no caso de homem, 80 dias no caso de mulheres, e depois ela tinha que oferecer um sacrifício
pelo sangue, né, para sua purificação, tinha o sacrifício pela expiação dos pecados, inclusive um sacrifício nacional, que era do bode expiatório, um bode que seria solto no deserto para levar os pecados do povo. Tinha tinha o sacrifício, não pecado, o sacrifício de ação de graças, principalmente quando eles venciam alguma batalha, para a unção dos sacerdotes, para se reparar de uma contaminação. Então, os sacrifícios eram usados para entrar em paz com Deus ou para pedir um favorecimento de Deus com muita naturalidade. Todos os povos da antiguidade faziam sacrifícios. Mas o judaísmo ele tinha uma característica. Somente o templo de Jerusalém ele era legitimado para fazer sacrifícios. Na antiguidade, nós vemos são diversos templos para os imperadores, diversos templos para Deus Afrodite, diversos templos para Zeus. No judaísmo, não. Só tem sacrifício feito no templo de Jerusalém e nenhum outro lugar, porque é ali que habita Yahvé, no Santo dos Santos, no Debir. Então, somente ali, e somente pelos sacerdotes, ao contrário do passado, onde qualquer pessoa poderia oferecer sacrifício, normalmente, né, os homens é que ofereciam sacrifício, e eles recorriam a lugares altos, porque em tese estariam mais perto da divindade que morava, né, na abóbada celeste, e posteriormente esses lugares altos são destruídos, os altares nesses lugares são destruídos, e somente tem um altar, e esse altar fica no Templo de Jerusalém, então só ali você pode fazer as pazes com Deus. Dominar esse local é dominar a religião, é dominar então as pessoas que são necessitadas dessa intervenção entre os homens e Deus. E aí nós vamos falar agora de quem faz essa intervenção, que são os sacerdotes. O ofício sacerdotal foi atribuído a Arão, irmão de Moisés, ambos da tribo de Levi. Levi era um dos filhos do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos, cada um desses filhos se tornou uma nação, então foram as 12 tribos de Israel, são formadas desses 12 descendentes de Jacó. Levi, ele é um desses filhos, e os descendentes de Levi, eles vão ser responsáveis pelo sacerdócio. No livro do Êxodo, isso se dá porque a adoração do bezerro de ouro, quando Moisés sobe lá no Sinai para receber as tábuas da aliança, tem aquela nuvem teofânica, Shekinah, cobrindo todo o monte. Passam-se muitos dias, Moisés não volta, as pessoas acham que Moisés morreu, então elas fazem uma adoração ao bezerro. Que isso, na verdade, é uma crítica à adoração feita a Baal, que tinha a forma de um touro. Então isso é retroprojetado na época da saída do Egito. Mas, segundo os estudiosos, essa adoração do bezerro de ouro é porque tentava-se impor um monoteísmo, mas as pessoas continuavam adorando a diversos deuses no território de Israel, inclusive ao deus da fertilidade, que era Baal. Mas, de toda forma, o que tem lá no livro do Êxodo? Que Moisés, quando volta, ele fica indignado, quebra as tábuas da aliança e diz assim: aqueles que forem comigo, aqueles que são a favor de Yahvé, venham comigo. E aí todos da tribo de Levi ficam do lado de Moisés. E Moisés determina que eles passassem pelo acampamento e matassem todos que estivessem fora das barracas com as suas espadas. E depois que eles matam todas as pessoas que estão fora do acampamento, Moisés determina que eles retornem e todas as pessoas que estão fora da barraca que sejam passadas a fio de espada de novo. E aí eles retornam, matam todo mundo a fio de espada. E por eles terem demonstrado essa fidelidade, esse zelo ao monoteísmo, eles recebem o privilégio de serem uma tribo que podem servir diretamente a Yahvé. Eles substituem os primogênitos, que todo primogênito era de Yahvé, então a partir daquele momento todos os levitas seriam destinados a Yahvé, todos da tribo de Levi. E eles são os únicos autorizados a acampar perto do tabernáculo do Senhor. E
eles, posteriormente, na época do profeta Ezequiel, esses levitas, eles também vão cair no politeísmo, né, no culto, na idolatria, e somente os sacerdotes de Sadoc, ou Zadok, que também era um sacerdote, foi sumo sacerdote na época do rei Salomão, somente os descendentes de Sadoc permanecem fiéis a Yahvé. Isso antes do exílio da Babilônia, antes da queda de Jerusalém. Então, esses descendentes de Sadoc são os únicos que podem oferecer depois sacrifício, que podem entrar no tabernáculo, e não mais os levitas, que ficam com funções menores, como função de segurança, como função de canto, como função de cuidar dos animais que serão sacrificados, mas eles não têm mais nenhuma relação direta com Yahvé, a punição que eles recebem. Então, todo descendente, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Somente os levitas da casa de Sadoc ou Zadok serão os sacerdotes. E isso na época de Jesus é muito claro, daqui a pouco eu vou falar disso. E aí nós temos que o ofício era hereditário, e do mesmo forma que os animais sacrificados não poderiam ter defeitos físicos, o sacerdote não poderia ter nenhum tipo de defeito físico, e ele deveria provar sua genealogia. Então, o próprio Templo de Jerusalém, ele tinha um arquivo com a genealogia das famílias que poderiam servir como sacerdotes no templo. E isso é muito importante porque se, por exemplo, o sacerdote só poderia casar com uma virgem, ele não poderia casar com uma viúva, ele não poderia casar com uma mulher divorciada, se ele quisesse exercer o sacerdócio. Os seus filhos, se, por exemplo, numa guerra, sua esposa fosse tomada como prisioneira, toda a sua descendência, todos os filhos, a partir daquele momento, nascidos a partir daquele momento, eles perderiam a legitimidade para exercer o sacerdócio, porque haveria sempre a presunção que aquela mulher poderia ter sido violentada e que os filhos nascidos daquele casamento poderiam ser filhos de estrangeiros. E se por acaso a genealogia não fosse muito bem documentada, também eles não poderiam exercer o sacerdócio. No máximo ficariam como levitas. E o cargo máximo de um sacerdote seria o sumo sacerdócio, que ficaria com uma pessoa só, que seria o chefe entre todos os sacerdotes. Era um cargo muito prestigiado, porque os sacerdotes, eles recebiam todas as benesses do templo. Eles, por exemplo, a carne que ficava com eles poderiam ter a refeição e vender, eles poderiam vender a pele dos animais e ter muito lucro com isso, né? Eles poderiam, por exemplo, eles recebiam as primícias de tudo que era colocado no templo em termos de grãos. Então, o trigo, as ervilhas, tudo que fosse os azeites, tudo que fosse doado para o templo, ficaria com eles. E entre os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele poderia escolher. Ele tinha trânsito com os romanos na época de Jesus, porque quem determinava os sacerdotes, o sumo sacerdócio, eram os romanos nessa época. Né? Antes dos romanos, era Herodes Magno. Tal a importância que tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quando morria, havia um perdão daquelas pessoas que haviam cometido crimes contra a vida dos outros. Então, essas pessoas, elas poderiam voltar para suas cidades, sair das cidades de exílio. Era uma morte expiatória do sumo sacerdote. Então, eles tinham assim um poder enorme e disputavam esse poder com bastante veemência, porque o sujeito enriquecia nessa função. Né? Por exemplo, eles que determinavam os pecuaristas que venderiam os animais no templo. Não adiantava você levar o seu bichinho no templo para vender, porque eles colocariam algum defeito, os sacerdotes colocariam algum defeito no teu animal, e você teria que comprar os animais
que eram comercializados no templo. E eram comercializados com preço muito maior do que eles eram vendidos nos mercados. Então, como vocês veem, esse pessoal não era fraco. E nessa época, o poder ele era disputado por três correntes principais, na verdade duas principais. Mas mesmo assim havia uma tensão com outras duas correntes. E nós vamos chamar isso das quatro vias, seguindo mais ou menos uma visão do Flávio Josefo, historiador judeu do século I. Nós temos os saduceus, que tem esse nome porque provavelmente são os descendentes de Sadoc, ou Zadok. Eles são a aristocracia do povo hebraico, do povo israelita. Eles detêm o poder. A sua classe é totalmente vinculada ao templo. São famílias muito abastadas, são grandes proprietários de terra. Eles formam alianças entre eles, eles também têm subdivisão entre eles. Flávio Josefo diz que são pessoas extremamente grosseiras e agressivas, que não se tratam bem, e todo o seu poder vem exatamente da sua condição ligada ao templo. Eles somem da história, porque quando o templo é destruído no ano 70, a sua classe é tão vinculada ao templo que eles perdem poder com a queda do templo. Então já não tem mais razão de existir, porque a sua existência é vinculada a todas as práticas que existem no templo. Eles ficam em Jerusalém, possuem terras em outros lugares, possuem terras na Galileia, mas o seu foco, toda a sua política é feita em Jerusalém. E eles têm a maior parte das cadeiras do Senado judeu, que é o Sinédrio. Aí depois nós temos os fariseus, que vivem em constante tensão com os saduceus, mas os saduceus têm que tolerar os fariseus, porque eles são muito considerados pelo povo, são homens piedosos. Fariseu, a raiz da palavra, segundo os estudiosos, vem de separado, separado no sentido de santo. Então são pessoas que seguem tanto a Torá, que eles são tão zelosos em relação à Torá, que eles são considerados pessoas pias, pessoas santas, por isso que eles são separados da vida mundana. Eles acreditam numa Torá, assim como a Torá escrita, eles acreditam também numa Torá, numa tradição oral, e essa tradição oral para eles remonta aos antepassados, que até Moisés teria recebido a lei escrita, mas também uma jurisprudência, uma interpretação dessa lei, que seria uma lei oral. Os saduceus não reconheciam isso. Eles só reconheciam a Torá, que estava escrito na lei. Os fariseus acreditavam na vida pós-morte. Os saduceus acreditavam na alma, mas a alma morria junto com o corpo. Os fariseus acreditavam em anjos e demônios e no juízo final. Os saduceus não acreditavam nisso. Morreu, você desce para o Sheol e acabou. Né? Então, os fariseus eles eram muito mais ligados a essa parte espiritualizada da religião judaica. Nós vamos ter os essênios. Os essênios eles surgem quando existe um rompimento com a tradição dessa hereditariedade do sacerdócio. Então parece que tudo indica que são sacerdotes que, em sinal de protesto, eles abandonam o templo, fazem comunidades fora das cidades. Muitos vivem nas cidades, mas mesmo assim é uma vida muito pia. Eles são considerados mais seguidores da Torá do que os próprios fariseus. Eles acreditam, por exemplo, que as mulheres são motivo de pecado, são tentações. Então eles não aceitam mulheres nas comunidades. Existem essênios que se casam, mas o sexo com a mulher só é feito com finalidade procriativa. Eles têm vários ritos, eles têm uma hierarquia muito forte entre eles. Para ser um essênio não é do dia para a noite, tem que passar por toda uma triagem. Eles acreditam que vão surgir dois Messias, o Messias religioso e o Messias guerreiro, e que vai haver uma grande
escatologia no final, que o templo vai ser purificado, que as pessoas finalmente vão poder servir a Deus. E por último nós temos os zelotes. Os zelotes, eles ainda na verdade, o movimento político que nós vamos conhecer como zelotes, ele só aparece na Primeira Guerra Judaico-Romana, em 66. Mas na época de Jesus, por volta do ano 30, já existiu um embrião desse movimento. Já existiam bandidos que atacavam na forma de milícias, destacamentos romanos, que matavam aristocratas que eles consideravam traidores, que se aliavam aos romanos. Pessoas que acreditavam no zelo da lei, no zelo dos antigos, numa ação que não seria uma ação divina, mas numa ação humana. Do mesmo jeito que quando nós pegamos em Juízes, aliás, desculpa, no livro de Josué, a tomada do poder, a tomada da terra, através de uma ação armada, eles também no livro dos Juízes, né, que eles fazem várias guerras, por exemplo, Gedeão, grande líder militar, contra os estrangeiros, contra a adoração estrangeira na sua terra através da espada. Existem muitas pessoas descontentes que perderam as suas terras, que não confiam mais na sua aristocracia local, que são, por exemplo, no caso da Galileia, que são regidas por um rei também estrangeiro, que era filho de um idumeu e filho de uma samaritana. O idumeu era Herodes Magno, a sua esposa era samaritana. Então era o filho Herodes Antipas, que é o tetrarca da Galileia. E aí a gente vê na Galileia uma série de revoltas, inclusive uma que é provocada por Judas, o Galileu. E esse Judas, ele tem um movimento de revolta armada contra essas pessoas, e muita gente vai se aliar. E isso vai crescendo como se fosse um fermento, a chegar num ponto que em 66 vai estourar a Guerra Judaico-Romana. Sigamos. Dentro de todo esse contexto, nós vamos ter Jesus entrando em Jerusalém, exatamente na maior festividade, que é a festividade da Páscoa. E essa narrativa passa para o cristianismo como a entrada triunfal de Jesus ou Domingo de Ramos, onde Jesus monta no jumentinho e entra na cidade de Jerusalém, e ele é saudado pelas pessoas, principalmente os estudiosos acreditam pelos galileus que já tinham chegado em Jerusalém, que já conhecem a fama do profeta de Nazaré, e eles vão pegando as palmas das árvores que estão ali perto, vão colocando os ramos no chão e colocando os seus mantos, para que Jesus ele entre na cidade. E vão gritando, Hosana ao filho de Davi. Nós temos que entender o aspecto assim profundamente político dessa entrada. Jesus, quando ele monta no jumentinho, ele está encenando uma profecia de Zacarias. Lá no capítulo 9 de Zacarias, nós vamos ver que Zacarias ele faz uma profecia dizendo que o Messias ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. O que Jesus faz? Consegue um jumentinho para entrar em Jerusalém. Do mesmo jeito que houve um chefe militar, um comandante militar, na época do profeta Eliseu, chamado Jeú, e esse Jeú, ele é consagrado rei no lugar em Israel, no lugar de Acás, quando morre o rei Acás, ele é consagrado rei pelo discípulo de Eliseu, amando de Eliseu, ele consagra Jeú como rei, e quando os outros chefes militares sabem da história, eles tiram os seus mantos e colocam os seus mantos para que Jeú desça as escadarias da casa onde se encontrava, aclamado como Messias, né, como ungido, consagrado. Jesus está entrando em Jerusalém exatamente do mesmo jeito. E Hosana ao filho de Davi significa salve-nos, filho de Davi. Salve-nos, Messias. Então essas pessoas estão reconhecendo Jesus como uma liderança política. Lembrando que a gente está falando de Jesus histórico.
Mas nesse caso específico não vai ter muita diferença entre o Jesus da fé e o Jesus da religião, o Jesus da história. Convergem esses dois personagens para um único, que entra em Jerusalém aclamado pelo povo como descendente do rei Davi, como novo Messias. Então, para a elite judaica que estava vendo aquilo é uma declaração de guerra. Porque se tem um Messias, não são mais os saduceus que vão ser a aristocracia. Não vai ser mais Herodes Antipas, nem mesmo os romanos. Porque se espera do Messias que ele triunfe. Espera-se do Messias que ele expulse os invasores romanos. Que ele dê a César o que é de César. No sentido de devolver a César o que é de César. Então, devolver as armas, devolver as legiões, devolver os navios, para que os romanos voltem para a Itália. E deixa a Deus o que é de Deus, o povo de Deus, a terra santa, a cidade sagrada. É uma declaração política fortíssima. Eles estão pedindo, salve-nos, ó filho de Davi, Hosana, filho de Davi. E é assim que Jesus é visto. Talvez as pessoas se perguntem, pô, mas por que os romanos não entraram e prenderam todo mundo? Por que não mataram Jesus? Porque era uma festa, era uma entrada festiva. Os romanos, ali na Torre Antônia, provavelmente não interpretaram essa entrada como uma entrada ameaçadora, mas como uma grande festividade. E no mundo antigo havia muitas procissões. Então seria mais uma procissão. E uma procissão com caráter alegre. Por isso que mas se tivesse ali alguma manifestação belicosa, não tenhamos dúvida, os romanos teriam acabado com a festa rapidamente e Jesus não teria tido nem a oportunidade de passar a semana em Jerusalém. Dali mesmo ele já seria preso e crucificado. Mas o mais dramático vem a seguir. Só essa entrada em Jerusalém dessa forma, Jesus já teria um grande problema com a elite. Ele já era conhecido da elite judaica, ele não era um personagem obscuro, eles já sabiam de Jesus. Porque essas pessoas todas, Pôncio Pilatos, né, os romanos, Herodes Antipas, a aristocracia judaica, principalmente na pessoa do sumo sacerdote Caifás, eles tinham espiões espalhados em toda a terra, que a gente chama de Palestina. Então eles já conheciam Jesus. Mas a tensão que se torna, porque nesse momento Jesus deixa de ser um profeta territorial local e passa a ser uma ameaça, porque ele é reconhecido ali como Messias. Ele entra montado no jumento. É a sua declaração de messianato. Então, ele provoca essa aristocracia judaica. E a provocação não vai terminar só aí na entrada triunfal. Vai ter um outro gesto muito mais dramático de provocação e um gesto também religioso e político. Eu estou me referindo à chamada purificação do templo, que na verdade foi um ataque ao templo. As narrativas elas diferem nos detalhes, mas todas elas concordam que Jesus chega a Jerusalém e em algum momento ele vai ao templo e no templo ele cria uma confusão ali. Ele derruba as mesas dos cambistas, ele quebra as gaiolas, libera os animais, não deixa as pessoas carregarem nada naquele espaço do templo. E com isso, ele diz, poxa, citando Isaías e citando Zacarias, essa é uma casa de oração e vocês transformaram num covil de ladrões. É um ato profético que ele faz. E a gente pode ter assim alguma dúvida, né? Pô, mas Jesus é um cara de paz, de amor. Por que ele faz essa bagunça toda? Jesus, a gente tem uma ideia muito equivocada de Jesus. Acha que Jesus era uma espécie de riponga, né? Que vai para a praia, vende miçanga, o importante é amar as pessoas. A gente tem que lembrar que Jesus ele vem de uma tradição profética. A tradição profética é realizar a vontade de Yahvé no mundo. Então, o que é realizar a vontade de Yahvé?
é realizar as leis de Deus. Realizar as leis de Deus é denunciar aqueles que não agem conforme essa lei. Então, quando Jesus faz aquilo, ele está dizendo que Yahvé está condenando o templo. Que o templo já não representa mais a casa de Deus. Porque ele virou uma grande casa de negócios. É isso que Jesus está fazendo. É um ato profético. E a Bíblia é cheia de atos proféticos. Né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, Isaías foi obrigado por Deus a andar 3 anos nu para dizer que as pessoas seriam presas, escravizadas e seriam levadas nuas para o exílio. Olha que coisa, se eu não me engano, Oséias foi obrigado a se casar com uma prostituta para dizer que a terra de Jerusalém, a nação de Jerusalém havia se prostituído quando o povo começa a adorar mais de um Deus. Ezequiel, ele foi obrigado a dormir 300 e tantos dias só deitado no lado esquerdo, para dizer que eram os dias que Jerusalém ficaria em cerco. Então são ações proféticas. Jesus ali faz uma ação profética. Vocês querem ver onde é que essa ação profética aparece? Na narrativa de Marcos, que é copiada por Mateus, que Jesus ele condena uma figueira, e a figueira seca até a raiz. Ele passa pela figueira, procura frutos, não acha, e ele amaldiçoa a figueira. Ele vai no templo e condena o templo. Quando ele volta, a figueira está seca. E o que significa isso? Assim como a figueira não produzia frutos, o templo não produzia frutos. Assim como a figueira ela ficou seca, não servia para mais nada, a não ser virar lenha para a fogueira, o templo também não servia de mais nada. É isso que o Evangelho de Marcos está querendo dizer com aquela imagem, que é uma imagem, tá? Não aconteceu, da figueira seca. É um ato profético que Marcos ilustra através de uma ação de Jesus com a figueira. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas Jesus foi tão violento? Bom, vamos pensar, né? O templo de Jerusalém, vamos voltar na imagem, era muito grande. Muito grande. Essas mesas de cambistas, elas ficavam aqui, ó, nesse espaço externo aqui. Aqui ficava a Torre Antônia, onde os romanos, calcula-se que tinham 600 romanos aqui na época da Páscoa, olhando para tudo que acontecia aqui. Se Jesus tivesse derrubado uma mesinha aqui e aprontado, provavelmente os romanos teriam descido e teriam prendido Jesus, independente da multidão que houvesse aqui. Na época que Jesus era criança, Arquelau, um dos filhos de Herodes, ele também teve um problema de uma revolta aqui no templo. Ele não pensou 2 vezes em mandar suas tropas invadirem aqui o pátio e matar todo mundo. Então, assim, invadir o templo para matar as pessoas, mesmo na época da Páscoa, para esses romanos não seria problema. Então, o que provavelmente houve foi um discurso muito contundente de Jesus, criticando o templo. Talvez tenha derrubado uma ou outra coisa. Faz um ato profético. Mas, gente, uma gaiola que ele tivesse derrubado no chão já teria deixado claro, depois da entrada que ele fez em Jerusalém, que ele está condenando as ações do templo. Então ele está condenando a toda a aristocracia que vive do templo. A partir daí, ele sela o seu destino ali no templo de Jerusalém. A partir dali, ele vira uma persona non grata. Os judeus, o que aparece no diálogo de Caifás com os outros membros do Sinédrio, que a gente vê isso no Evangelho de João, é preferível que um homem pereça do que toda uma nação. Pode não ser histórico, mas exemplifica bem a mentalidade daquilo que está sendo vivido ali. Se os romanos entendem que é uma revolução e Jesus tinha capital político para fazer uma rebelião ali, os romanos intervêm, toda a nação judaica
poderia ser penalizada. E todo o status e comodidade da aristocracia judaica poderia se perder. Então, a partir dali, eles definem que Jesus não pode mais continuar vivendo. E deixo para vocês agora, parece provocação, mas é uma bibliografia básica mesmo. O assunto é muito rico. E a gente tem que entender que Jesus, quando ele age na sua chegada a Jerusalém, ele define ali o seu destino. Porque não é possível que esse profeta de uma área rural, esse homem considerado um homem campônio, ignorante pela aristocracia, afinal de contas ele não tinha nenhum status econômico, nenhum status religioso, ele colocasse a perder tudo aquilo que aquelas pessoas tinham. E isso vai num crescente até chegar no drama do Gólgota, né, no drama da cruz. Bom, meus amigos, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se vocês gostaram, não deixem de curtir. Se ficaram com dúvidas ou discordâncias, não deixem de fazer o seu comentário, porque isso ajuda que a gente vá entendendo, né, como é que nós estamos indo, ajuda a impulsionar a página também, para que essa aula possa chegar e o curso ao maior número de pessoas possível. Mais uma vez, meu nome é Jefferson, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida, entre em contato conosco, podem entrar aí na página e conversar com a gente. Tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus e bons estudos.